Bem-vindo ao programa ENADcast. Eu sou Kevin Cardoso, aluno de graduação no Unimetrocamp. Atenção, que o papo sobre a prova de ENAD vai começar. A prova do ENAD é composta por 40 questões. Convidamos a professora Tânia Carvalho, responsável pelo ENAD aqui no Unimetrocamp, para te dar várias dicas de como se organizar e responder as questões. Tânia, obrigado primeiramente por aceitar o nosso convite. Me explica, como é organizado a prova e quantas questões são? Olá, Kevin. Que bom que podemos conversar novamente sobre o ENAD. Hoje vamos focar em como distribuir o tempo para cobrir todas as questões. Por onde começar, o que pensar, coisas assim. A prova é composta por 40 questões. 10 desse total são voltadas para a formação geral, ou seja, envolvem assuntos, temas de interesse de toda a população, que geralmente estão sendo discutidas pela nossa sociedade, como direitos humanos, sustentabilidade, proteção de dados, tecnologia e educação, temas desta ordem. Essa parte da prova é composta por 10 questões, como já mencionei, e é igual para todos os cursos. 2 delas são discursivas e 8 do tipo de múltipla escolha. A outra parte envolve conhecimentos específicos de cada área, de educação física, da pedagogia, de redes, de ADS, de ciência da computação, de sistema de informação, os cursos que estão envolvidos nesse ENAD. É composta por 30 questões, sendo 27 objetivas e 3 discursivas. São 40 questões, portanto, para 4 horas de prova. Professora, tem alguma sugestão por onde começar? Tem sim, Kevin. Os especialistas nesse tipo de exame sugerem que se inicie lendo as questões discursivas. Leia cada uma, veja o texto da situação-problema, o que se pede. Depois de ler as 5, comece por aquela que você se sente mais à vontade. Faça, nesse momento, apenas um rascunho. Escreva seu texto empregando períodos simples, frases mais curtas, uma vez que elas ajudam a manter a coerência e a coesão do texto. Objetividade e clareza são outras 2 qualidades que você, querido estudante, deve buscar na sua escrita. Não usar gírias também. Você pode gastar cerca de 8 a 9 minutos para fazer o rascunho de cada questão discursiva. 1, 2 e assim por diante. Depois, levante um pouco os olhos, relaxe os ombros, respire profundamente algumas vezes. E vamos lá de novo. Agora as objetivas. Leia cada uma e vá respondendo. Se achar que é difícil, marque ao lado, de alguma forma, para você saber que ainda não respondeu. Pode ser um NR, de não respondida, um X, o que fizer sentido para você que está fazendo a prova. Em média, você deve gastar cerca de 2 minutos para cada uma. Procure não deixar tantas questões sem responder nessa etapa. Terminada essa etapa, mais um pouquinho de relaxamento, respiração. Voltar agora novamente para as discursivas. Sim, aquelas que você já fez rascunho lá no início. Agora que você já leu a prova inteira, pode ser que algumas das questões tenha trazido algum dado novo que você não se lembrou enquanto estava fazendo o seu rascunho. E agora você pode ampliar a sua resposta. Então, releia os enunciados das questões discursivas, releia a sua resposta, veja se atendeu ao que se pede e se não há nenhuma outra informação que pode ser registrada. Depois de ter feito isso para 5 questões discursivas, é hora de passar a limpo. Capricha na letra e preste atenção na grafia. Para essa etapa, reserve 25 minutos aproximadamente. Tânia, falta ainda terminar as não respondidas, certo? Sim, Kevin. Agora é hora de voltar para as que não foram respondidas, aquela que você marcou, que você achava difícil ou não sabia. E na medida que você já for respondendo, vá colocando no gabarito. Lembrete super importante, grifa, põe aspas, negrito, o que você quiser. Não há gabarito reserva. Se errar, ficará errado. Cuidado!
Faça primeiro uma pequena marquinha no gabarito e depois de conferido, assinale adequadamente com a sua caneta de tinta preta com capa transparente. Sim, é isso mesmo. A única coisa que você pode levar para a sala da prova é uma caneta preta, ou duas, uma caneta preta com capa transparente. Cuidado com isso. Depois de você ter conferido, assinale adequadamente com a sua caneta de tinta preta com capa transparente, dessa tipo Bic mesmo, e vá controlando o tempo. Para preencher o gabarito, não pode ser apenas um X. Você deve completar todo o espaço indicado, ok? Isso é muito importante. Tem alguma dica para se responder às questões discursivas? Todas as questões, Kevin, trazem um texto para ajudar o aluno a se aproximar daquela questão, a entender sobre o que a questão vai tratar. Depois, apresenta a pergunta ou uma afirmativa, para a qual o ou a estudante deverá escrever e se posicionar sobre. É importante responder a cada uma das perguntas colocadas, claramente. Depois de ler toda a questão, antes de começar a responder, releia apenas o que se pede, geralmente a última frase, para direcionar a sua resposta. Às vezes, o texto traz muita informação, mas nem tudo é necessário na resposta, apenas o que se pede. E para as questões de múltipla escolha? Sabe, Kevin, para esse tipo de questão, a leitura e o entendimento, a interpretação da questão é vital. Dê especial atenção à última frase, pois geralmente é ali que é colocado o que se pede de resposta. Cuidado com as palavras como sempre, apenas. Elas às vezes são colocadas e levam uma resposta equivocada. Cuidado também com a palavra exceto. Ela significa, como vocês sabem, a exclusão de. Por exemplo, todos saíram, exceto Pedro, o que significa dizer que Pedro não saiu. Às vezes, a forma com que a questão é elaborada, a palavra exceto, pode estar deslocada, distante, o que leva a uma distração. Mas, Tânia, temos vários tipos de questões entre as objetivas. Sim, Kevin. Temos as questões do tipo asserção-razão, que é bem frequente nas avaliações. É aquele modelo que traz duas asserções, duas afirmativas, com uma palavra ligando as duas afirmativas, que pode ser, por exemplo, porque, para dar uma relação de causa e efeito. Pode ser também, portanto, para uma relação de consequência. Nesse tipo de questão, o primeiro passo é ler as duas afirmativas e verificar se são verdadeiras. Depois que você identificou se cada uma das afirmativas dessas asserções são verdadeiras ou não, geralmente se pede o tipo de relação entre essas duas frases. Se uma é consequência da outra ou se é a causa da outra, reflita e selecione a melhor alternativa. Outra dica que alguns especialistas dão, e vale para todos os tipos discursivas e objetivas, é que se deve ler primeiramente a última frase do enunciado, pois é ali exatamente que deve estar o que está sendo pedido. Eles dizem que se você já sabe o que se pede, lerá todo o texto com maior foco, ou seja, veja o que se pede, leia o texto e volte à última frase para confirmar o seu entendimento e busque, entre as alternativas, aquela que melhor responde à questão. Esses mesmos especialistas dizem que em muitas questões, entre as alternativas, há duas que são verdadeiras, mas só uma responde ao que se perguntou. Portanto, foco na pergunta. Nesse momento, é hora de conferir o gabarito, se todas as questões estão assinaladas. Tudo conferido? Pronto, exame terminado. Parabéns! Missão ENAD cumprida. Finalizando o nosso bate-papo de hoje, qual mensagem a senhora gostaria de deixar para o aluno que fará a prova esse ano? O ENAD é uma prova importante para você. Dedique-se. Ela busca compreender se as competências esperadas para o profissional da sua área foram desenvolvidas. Se você se dedicar durante a prova, nós, seus professores, temos certeza de que fará uma boa prova. E isso aponta para o mercado que você está apto a ocupar o seu lugar. Sucesso! Boa prova! Estaremos ao seu lado.
Vamos estar em todos os pontos de prova para apoiá-lo. Até mais! Obrigado pelas suas informações, professora Tânia. Foi muito bom recebê-la aqui no programa mais uma vez. E você, formando de Educação Física, TI e Pedagogia, fique ligado. Este ano você fará a prova do ENAD. E você já sabe que o ENAD é muito importante para você. Abraços e até! Ficha técnica. Apresentação: Kevin Cardoso. Participação: Tânia Carvalho. Gravação e edição: Charles Signoretto. Produção: Polis, Agência Experimental de Publicidade e Propaganda e Estúdio de Design Gráfico e Focal ENAD. Direção: Luiz Carlos Correia e Helena Navarrete. Realização: Centro Universitário Unimetrocamp.